pessoal, nós estamos no 5º episódio da série Beta Vida no Aquário. Meu nome é Shirley Bright, eu sou médica veterinária aqui da Aquática Brasil. E se você está acompanhando, você lembra que no último episódio a gente montou esse aquário. Isso para mostrar como a gente ia fazer a escolha do filtro, como ia dimensionar exatamente e como a gente ia escolher o aquário. Vamos lembrar um pouquinho desse último episódio? Nesse último episódio a gente definiu como um aquário padrão e legal para começar para um beta, um aquário de 10 litros. A gente fez um layout que a gente escolheu, mas como eu falei em várias oportunidades, isso daqui vem do gosto de cada um, mas a gente precisa de alguns elementos, como o cascalho no fundo, que é super importante, o aquário, como eu falei, de um tamanho mínimo de 10 litros, e a gente pode decorar como a gente preferia. Aqui a gente usou plantas artificiais, mas poderia ser plantas naturais ou até enfeites próprios para aquário, como você achar que fica mais bonito. Depois disso a gente discutiu sobre as vantagens e desvantagens do uso de filtros internos, que são os filtros que são bem silenciosos, mas ocupam espaço no layout e também se entopem com o tempo, então a gente precisa de mais manutenção, e dos filtros externos, que foram o que a gente acabou escolhendo, aqui o HF60 da Max, porque é mais silencioso, não ocupa espaço e vai fazer uma excelente filtragem aqui para o nosso aquário. Mas qualquer um dos dois seria suficiente para essa montagem. Agora a gente vai continuar a montagem falando de mais alguns elementos, principalmente iluminação e aquecimento. Então, assiste aí. Pessoal, uma das coisas fundamentais que a gente já discutiu muito aqui nos outros vídeos, mas a gente vai estar sempre recapitulando, é a questão da temperatura. Uma vez que eu montei um aquário ideal, no tamanho ideal, com uma filtragem, a gente nunca vai poder deixar de aquecer esse ambiente. Claro que você pode morar em uma região do Brasil que faz mais calor, mas, por exemplo, aqui em São Paulo varia muito, e o que a gente já discutiu aqui nessa série é que é a variação da temperatura que é ruim para os peixes. Então a gente sempre vai usar um equipamento desse, que é chamado termostato, que nada mais é que um aquecedor onde você programa a temperatura máxima e ele vai aquecer até essa temperatura e desligar sozinho. Posso usar um aquecedor? Claro que pode, mas a desvantagem do aquecedor nos dias de hoje é que se porventura aquecer muito e você esquecer de desligar, né? Se o tempo mudar, começar a fazer um baita calor aí na sua região e você esquecer de desligar ele da tomada, ele vai continuar aquecendo. Isso pode ser bem perigoso, principalmente num aquário pequeno, né? Num aquário de 10 litros como esse daqui. Se a gente usar um termostato, isso não vai acontecer. Os termostatos da Ropai você já conhece, a gente fala bastante no canal. Eles todos vêm com um manual que explica como a gente dimensiona, né? Um QR Code que leva para um vídeo que ensina tudo mais sobre ele. E ele é uma coisa interessante sobre eles, é um dos menores disponíveis no mercado. Ele tem apenas 14 centímetros, então vai caber bonitinho aqui no nosso aquário. A gente vai usar o aqui de 25 watts, porque a gente tem 10 litros. Porque a gente tem 10 litros aqui, um de 25 watts já dá conta, mas um de 50 watts também não seria um problema, porque seria bem seguro também. Então a gente ficaria entre esses. Na linha da Roparo de 25, 75 e 50, né, os três menores têm o mesmo tamanho, então qualquer um deles caberia aqui. Os termostatos, eles são tubos de vidro, então a gente tem que tomar um cuidado, né, para não quebrar. Mas ele, ó, ele é bem pequenininho, a gente vai colocar as ventosas que acompanham o produto e vai instalar de forma que ele fique totalmente submerso, tá? A parte de vidro inteirinha tem que ficar dentro da água. Por isso é importante, e por isso que eles são pequenininhos, para caber em qualquer aquário, mas é importante você verificar quando você adquire um termostato no mercado se ele cabe no seu aquário, porque ele precisa ficar totalmente submerso. Então aqui eu vou pôr atrás dessa plantinha aqui, ó. Você vai ver que no fim o beta vai adorar ficar aqui perto dele. Vou prender com a ventosa e ó, ele vai ficar escondidinho aqui atrás da planta. A gente vai ter um direcionador, deixa eu mostrar direitinho, aqui ó, para vocês, onde a gente indica a temperatura que a gente quer que ele desligue. Eu acho que uma temperatura legal aí para beta é 25, ele já está em 25. Então eu vou dizer para ele, ó, quando chegar em 25 graus você desliga. Então ele só vai aquecer até 25. Quando a temperatura naturalmente passar, porque está um dia mais calor, ele vai desligar e não vai ter problema nenhum para o nosso beta. Que eu vou instalar de volta. Muitas pessoas montam aquários de beta sem o aquecedor, sem o termostato. É possível? É possível. O beta consegue resistir, betas são muito resistentes e a gente consegue manter ele sem o aquecedor. Mas a gente vai notar, por exemplo, que quando a gente usa aquecedor no nosso aquário, a gente vai ter um animal muito mais ativo. A temperatura tem tudo a ver com quanto um animal, um peixe, se movimenta. Como a gente já falou aqui no canal e nos outros vídeos da nossa série, o beta não tem um controle próprio da temperatura, então ele vai estar na mesma temperatura que a água. Se a gente deixar sem nenhum aquecimento, quando fizer frio, e gente, faz frio pra caramba, em vários lugares. Aqui em São Paulo, por exemplo, chega a marcar 4 graus nos termostatos, né, nos termômetros dos aquários. Então faz frio e pro beta é bem ruim.
É muito comum o pessoal começar a procurar a gente no inverno. Ah, meu beta tá apático, meu beta não tá comendo. Quando o animal para de comer, normalmente é por questões de temperatura. Então é muito importante a gente adquirir um termostato quando a gente for montar um aquário. A gente vai ter um animal muito mais saudável, que vai ter uma vida muito mais longa com a gente e a gente vai estar cuidando direitinho dele. Escolheu aqui o termostato. Eu posso escolher a luminária, mas antes a gente pode encher aqui o nosso aquário. Vou pedir uma ajuda aqui do meu assistente. Vamos encher o aquário. Para encher o aquário, normalmente a gente coloca alguma coisa embaixo para não revirar a decoração. Essas pedrinhas são bem grossas e talvez não revire muito. Então eu vou falar para aqui, para direcionar nessa pedra aqui, ver se você consegue. Que eu acho que a gente consegue não revirar muito. Se você optou por um cascalho mais fino na sua montagem, talvez você precise pôr um prato, alguma coisa para não bagunçar tudo quando você jogar água. Mas esse aquário é pequenininho, é rapidinho para encher. Você conseguir... A gente nunca movimenta o aquário cheio, tá? Então, mesmo que ele seja pequeno, o ideal é você colocar no lugar onde ele vai ficar, que você já escolheu aí na sua casa, e encher ele lá. A gente nunca anda com o aquário cheio, mesmo quando ele é pequeno e quando isso é possível, né? Porque os aquários maiores a gente nem consegue carregar mesmo. A gente vai encher tudo, depois a gente precisa encher nosso filtro. Como eu falei, a gente sempre liga o filtro, a gente sempre enche o filtro antes de ligar na tomada. Ó, a gente vai encher bem, eu vou pegar um copinho aqui de água do próprio aquário, ó, para encher nosso filtro, sentir a tampinha e colocar água aqui dentro. A gente coloca até começar a sair água pelo retorno aqui, tá vendo? Um copo já foi o suficiente. Ó, a gente enche. Beleza, agora a gente pode ligar na tomada quando a gente precisar. Mas ainda vou terminar de colocar a iluminação. Tá vendo? Assim ele tá bem montado, a gente vai deixar mesmo com o dedo aqui da superfície. Esse aquário não tem tampa, os betas podem pular e principalmente nos primeiros dias é importante a gente deixar. É sempre bom escolher um lugar para deixar o aquário que já seja mais calmo e mais tranquilo mesmo. Mas nos primeiros dias, quando o beta ainda está se adaptando com a gente, com a rotina da nossa casa, é interessante vocês tomarem cuidado com isso. Pode deixar um pouco mais baixo para evitar dele pular, ou a gente pode tampar com alguma coisa à noite, só para não correr o risco dele pular do aquário, tá, pessoal? Mas dá para tranquilamente ter um beta num aquário sem tampa, a gente só tem que ter uns cuidados assim no início, depois ele se acostuma bem. A gente pode também instalar uma iluminação. A iluminação a gente usa mais pra gente do que pro beta em si. A iluminação do ambiente já é o suficiente pro nosso peixe beta, mas fica muito mais bonito quando a gente realça usando uma iluminação em LED. E a gente também consegue proporcionar o dia e a noite para o nosso beta, e isso é muito importante, tá? Quando a gente coloca uma luminária no nosso aquário, a gente tem que determinar um fotoperíodo. A gente vai deixar essa luminária ligada no máximo 8 horas por dia, no máximo 10, mas é o máximo. E a gente tem que dar uma noção de dia e de noite. Então também não dá pra gente colocar um aquário num lugar na nossa casa que seja muito claro o tempo inteiro, ou que tenha luzes acesas o tempo inteiro. A gente tem que colocar num lugar que à noite a gente desliga e todo mundo vai dormir. A gente vai dormir e nosso beta vai dormir também. Não esqueçam de determinar um fotoperíodo. É muito interessante que você mantenha um padrão mesmo. Use um timer, compra um timer analógico e coloca na tomada, mas ligar no mesmo horário e desligar no mesmo horário, sempre, todos os dias, é muito importante, vai deixar o seu animal mais saudável. Trouxe aqui 2 modelinhos, mas pode ser a luminária que vocês quiserem. Essa daqui é a BL200 da Ropar, BL300 da Ropar, ela tem um pezinho ó, que corre, então a gente consegue adaptar para vários projetos, e nesse aquário aqui dá certinho. Mas hoje eu acho que eu vou escolher a D150, eu acho ela moderninha, um pouco mais fraca, e a gente às vezes não pode pôr muita iluminação para um aquário, eles não gostam muito, né? A iluminação, como eu falei, é mais pra gente do que pra ele. Nesse caso, ela caberia tanto assim, quanto assim de lado. Acho que eu vou instalar no meio mesmo, que acho que vai ficar melhor nessa montagem. O que vocês acham? Vai ficar melhor nessa montagem. A gente vai encaixar ela aqui no vidro e rosquear esse parafusinho. Instalei a luminária, termostato, filtro cheio, eu posso ligar tudo na tomada, vou ligar para vocês verem como que fica. Ó, pessoal, eu já liguei o termostato, tá até com a luz acesa aqui, depois eu mostro para vocês. Vou ligar o filtro agora, ele já vai encher e já vai começar a funcionar. Você vai notar que ele vai demorar um pouquinho, vai começar a subir a água e vai retornar para o nosso aquário. Olha que legal, a gente pode regular a saída para ficar... Até ele funcionar direitinho, você deixa no máximo. Quando ele estiver bem frequente, parar de fazer o barulhinho de puxando a água, a gente pode até direcionar para menos, né? E escolher como que a gente quer que fique a circulação aqui no aquário, que como eu falei, para o beta não é muito interessante que fique muito forte, eles não gostam muito. O termostato já está funcionando. Ó, o filtro já está quase normalizando. Os filtros novos têm essa dificuldade na primeira vez que a gente liga, eles têm algumas coisas no plástico que faz a dinâmica da água mudar um pouco.
Ó, agora que já normalizou meu filtro, eu vou diminuir um pouco aqui o fluxo. E eu vou ligar a luminária, que é a parte mais legal aqui. Vocês vão ver como que fica bonito quando a gente acende. Vou ligar aqui. Olha que bonito que ficou. E ó, ficou legal por quê? Porque a gente proporcionou uma iluminação, mas que o beta consegue se esconder um pouco aqui atrás das plantas. E ainda vou colocar aquelas plantinhas que eu tinha separado para ficar flutuando aqui, para dar um conforto maior para o nosso beta. Que nem eu falei, ele gosta de se esconder nessa vegetação flutuante. Então a gente pode usar um artifício prático aqui, com plantinhas plásticas mesmo, de deixar umas plantas mais em cima, só para dar esse bem-estar pro beta. Se você não gostar, se você achar que fica uma bagunça, não tem problema. Mas eu acho que é super interessante, é confortável pro beta. A gente pode arrumar direitinho aqui, ó. Tô me molhando tudo. Ó, tá vendo? Isso aqui é legal pro beta, ele fica meio que escondidinho, como eu falei, eles buscam ficar perto da flor d'água, então esse tipo de vegetação flutuante é bem interessante. Vocês podem arrumar aí, ó. Dá pra fazer, dá pra pôr mais se você quiser. Eu acho que é uma coisa que fica legal pro animal. Talvez esteticamente não seja tão legal, mas pro beta é uma coisa bem interessante da gente fazer. A gente pode colocar uma folhinha de descanso, que a gente mostrou nos outros vídeos, que é uma caminha pro beta deitar, que também dá bastante conforto, já que eu não coloquei nenhum tronco e nada que ele possa se apoiar para não ter que ficar subindo e descendo aqui na coluna d'água, embora esse aquário tenha uma altura baixa, então é ideal para um beta, mas como eu falei, a gente não costuma usar aquários muito altos, porque ele fica cansado de subir e de descer. Então assim a gente finalizou a montagem, considerando tudo que a gente aprendeu aqui na série, tudo que a gente já discutiu, que é como proporcionar bem-estar para o nosso amigo beta, para que ele tenha uma vida mais longa e fique com a gente por bastante tempo, que é o que a gente gosta. E vocês vão notar que quando a gente monta um aquário assim, a gente tem um beta ativo, não vai ficar aquele beta que fica só paradinho, naquelas beteirinhas pequenas e sem filtragem, porque dessa forma ele fica mais ativo mesmo, porque ele tem muito conforto, muito bem-estar e vai interagir muito mais com você. Gostaram dessa montagem? Espero que sim. Continue assistindo a nossa série, ainda tem muito conteúdo relevante pra gente falar. A gente vai ter uns assuntos muito diferentes daqui pra frente. O básico a gente já fez, mas a gente volta pra discutir. Mas deixa seus comentários se você tiver com uma dúvida que você quer saber. Vai deixando aí que a gente vai respondendo. Continuem seguindo e até a próxima.